De todos os milhares de atores, figurantes e membros da equipe técnica que trabalharam na gigantesca produção da trilogia cinematográfica do Senhor dos Anéis, Sir Christopher Lee, intérprete do mago Saruman, era a única pessoa que havia conhecido Tolkien pessoalmente. Esse encontro aconteceu por acaso na década de 50, no pub The Eagle and Child, onde costumavam acontecer reuniões dos Inklings em Oxford. Lee estava lá, tomando uma cerveja com alguns amigos, quando alguém do grupo percebeu que Tolkien estava no recinto também. Por conhecer o professor, essa pessoa fez as apresentações. Lee era tão fanático pelo Legendarium que tinha a tradição de ler O Senhor dos Anéis inteiro, pelo menos uma vez por ano. Tradição essa que manteve até o seu falecimento em 2015, aos 93 anos de idade. Em diversas entrevistas, Lee confessou que, apesar de já ser um homem adulto e um ator na época, ele ficou tão completamente deslumbrado e nervoso ao se ver diante do criador da Terra-média que ele literalmente congelou. Ele relatou que não conseguiu formular nenhuma frase inteligente, expressar sua admiração profunda ou ter uma conversa longa. Ele apenas gaguejou um trêmulo "How do you do?" Como vai? Apertou a mão do professor e ficou mudo. Décadas mais tarde, Christopher Lee nunca escondeu que o grande sonho da sua vida era interpretar Gandalf. Mas, devido à sua idade já avançada e às exigências físicas do papel na época das filmagens, entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, ele assumiu o manto de Saruman. Mas o detalhe que transforma essa curiosidade em algo digno de cinema aconteceu durante as gravações da versão estendida de O Retorno do Rei. Na cena em que Grima Língua de Cobra esfaqueia Saruman pelas costas no alto da Torre de Orthanc, o diretor Peter Jackson começou a instruir Christopher Lee sobre como ele deveria soltar um grito longo e dramático de dor. Lee chamou Jackson num canto, olhou para ele com toda a sua seriedade e perguntou: "Peter, você faz ideia do som que um homem faz quando é esfaqueado pelas costas?" Jackson respondeu que não. Lee então retrucou: "Pois eu faço." O que muitos não sabiam na época era que, antes de ser ator de Hollywood, Christopher Lee foi agente do Serviço de Inteligência Britânico durante a Segunda Guerra Mundial, atuando em operações especiais e espionagem. Ele explicou de forma cirúrgica a Peter Jackson que, quando uma lâmina perfura os pulmões de alguém por trás, todo o ar é expulso do corpo de uma só vez, tornando fisicamente impossível gritar. O único som que a vítima consegue emitir é um arfar seco e sufocado. O diretor ficou sem palavras, concordou na mesma hora e a cena imortalizada no filme foi gravada exatamente com o realismo frio e tático exigido pelo eterno Saruman. Tell us what you know. You withdraw your guard, and I will tell you where your doom will be decided. I will not be held prisoner here. Algumas curiosidades adicionais sobre o ator Christopher Lee. Lee era descendente direto do imperador Carlos Magno. Isso vinha pelo lado de sua mãe, a condessa Estelle Marie Carandini de Sarzan, que pertencia a uma das famílias mais antigas da Europa. A linhagem era tão respeitada que a família Carandini carregava o brasão do Sacro Império Romano Germânico concedido no século XII por Frederico Barba Ruiva. Lee tinha muito orgulho dessa herança. Lee esteve presente na última execução pública por guilhotina na França. O ano era 1939.
Lee tinha 17 anos e estava morando em Paris. Ele foi com um amigo à Praça de Versalhes assistir à execução do serial killer Eugene Weidman. O evento foi tão caótico e o comportamento do público tão selvagem que o governo francês proibiu execuções em praça pública logo em seguida. Christopher Lee não apenas fez participações, como se tornou um verdadeiro ícone do heavy metal, já na casa dos 80 anos de idade. Ele foi o narrador e vocalista convidado da banda italiana de metal sinfônico Rhapsody of Fire, em vários álbuns. I know it is my fate, bound to aliens old tale, I'll be always there, fighting the ancient sin. Only one person could cross the dark lands surrounding Hargo and venture forth deep into the caves of Dar Kun. His is a name the world will never forget. He is Dargo. He is the chosen one. Ele também regravou com a banda Manowar a narração clássica da música Dark Avenger, cujo narrador original havia sido Orson Welles. Lembra que ele era descendente de Carlos Magno? Então, ele juntou isso com o metal e lançou 2 álbuns inteiros. Sim, ele cantando metal sinfônico sobre a vida do seu ancestral. Charlemagne, by the Sword and the Cross, de 2010, e Charlemagne, The Omens of Death, de 2013. O trabalho foi tão respeitado na cena que em 2010 ele recebeu o prêmio Spirit of Metal na revista Metal Hammer, entregue em suas mãos diretamente por Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath. Além de tudo isso, de ter caçado nazistas como espião na Segunda Guerra, ele era primo de consideração de ninguém menos que Ian Fleming, criador de James Bond. Muito do que Fleming escreveu sobre as táticas de espionagem do 007 foi inspirado no que o seu primo, Christopher Lee, fazia na vida real, nas Forças Especiais Britânicas. A vida de Christopher Lee foi tão absurdamente épica que a sua passagem pela Terra-média foi apenas mais um capítulo de uma biografia que até parece ficção. Three rings for the elven kings under the sky, 7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie. 1 ring to rule them all, 1 ring to find them, 1 ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor, where the shadows lie.